CDL Uberlândia. O melhor negócio para você e sua empresa. Bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos no nosso terceiro e último dia de entrevistas com os candidatos, né? A gente começou na segunda-feira com o candidato Odelmo Leão, na terça-feira a gente conversou com o Gilmar Machado e hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o Alexandre, o Dr. Junqueira, o Cícero novamente, que nos ajuda também a colocar algumas perguntas, viu? Moderar, ele é a pessoa que realmente dirige um pouco as perguntas para a gente fazer uma coisa bem bacana, viu, Alexandre? Então seja muito bem-vindo. Vou pedir para vocês assentarem nos lugares. Você pode sentar ali, Alexandre, ali, o Junqueira ali e eu aqui. Isso. Cícero de lá. Bom, eu já falei nos outros dias, né, nas outras entrevistas, e volto a repetir para o Alexandre saber que essas perguntas elas são iguais, né? Todas as perguntas que foram feitas na segunda, na terça, elas serão repetidas para você, tá, Alexandre? Então, não é nada de debate, são as perguntas elaboradas pelos lojistas, pelos empresários de Uberlândia através da CDL. Eles sugeriram essas perguntas e a diretoria pegou as principais, né, encaixou uma com outra e elaboramos aí cerca de 14 perguntas que a gente vai fazer para você. A gente tem aproximadamente 1 hora para essa entrevista, mas não quer dizer que tem que ser num tempo exato, igual na televisão. Aqui você pode ficar bem à vontade, tá? E também no fim, ou durante também, viu? Quem quiser às vezes fazer alguma pergunta, tem a total liberdade de perguntar também para os nossos candidatos. Vocês podem levantar a mão, se possível, porque a gente vai levar o microfone para vocês também, para que todos ouçam a pergunta de vocês, tá? Mas a gente vai seguir esse roteiro. Então, sejam bem-vindos, a gente já pode começar. Então vamos para a primeira pergunta, Alexandre. O município de Uberlândia dobrou os seus gastos em 10 anos, passando de 200 milhões para 400 milhões, enquanto a população aumentou somente 18%. Esta situação provocou atualmente um déficit em conta corrente. Como a cidade tem uma capacidade limitada de arrecadação, como o senhor avalia as causas desse problema e a solução? Seria o caso, talvez, de enxugar um pouco a prefeitura, inclusive as secretarias? Muito bom dia. Quero agradecer em nome do presidente a CDL por essa oportunidade da gente discutir a cidade de Uberlândia. E eleição é para isso, é para a gente discutir caminhos, buscar os problemas, mas principalmente encontrar as soluções. E eu acho que já abrimos o debate com o pé direito na pergunta central, porque nós não vamos avançar em nada na cidade de Uberlândia se a gente não reverter esse quadro. Uberlândia foi uma cidade em que, tradicionalmente, as administrações municipais se preocuparam muito pouco em implementar uma gestão pública eficiente. Acaba que, não só o aumento dos gastos, mas nós temos um histórico de uma cidade cara. E tanto é verdade que, recentemente, a Folha de São Paulo lançou o Índice de Eficiência dos Municípios. Eu não sei se vocês tiveram acesso a isso, mas o Índice de Eficiência dos Municípios mostram quais municípios no Brasil entregam mais saúde, educação e saneamento com menos recurso. Isso é eficiência. Uberlândia ocupa a vergonhosa posição acima do número 2.200. Então é uma máquina municipal extremamente ultrapassada. É uma máquina municipal que nenhuma grande empresa suportaria. Todas as empresas passaram, depois da década de 80, 90, 2000 e constantemente, por um redesenho da sua organização. E a prefeitura não. A prefeitura tem exatamente o mesmo modelo de gestão, os mesmos processos desde o início da década de 90. É evidente que não vai ter como funcionar. Por isso nós temos como principal proposta, já nos 30 primeiros dias, fazer um grande plano de esforço fiscal do lado da despesa. Porque é muito fácil você fazer política fiscal aumentando receita. Muito fácil, tributa, mas nós sabemos que a economia ela tem um limite.
Tem até um efeito na economia, o efeito Oliveira Tanzi, que fala: cada 1% a mais que você colocar de tributo, você vai arrecadar justamente o contrário. E o que nós vamos fazer na máquina pública municipal do ponto de vista da despesa? Nós vamos entrar primeiro do ponto de vista do simbólico. Nós vamos colocar para vender a Pajero do prefeito e os 2 Vectas do prefeito. É pouco, mas já é um recurso para colocar em dia subvenção de 2 ONGs na cidade de Uberlândia. O prefeito de Uberlândia não precisa de todo esse staff. Não tem porquê, não tem razão de ser, e o exemplo ele tem que ser colocado. Nós vamos diminuir de 19 para 10 secretarias. E não é cortar por cortar. Não é o cortar somente por economizar, mas é fazer a sinergia de pastas para que nós tenhamos condição da própria máquina pública funcionar. 19 secretários é muita gente. E são muitas pastas com um orçamento muito limitado. E é evidente que uma pasta que tem 0,6% do orçamento, ele não vai ter a mesma preocupação do gestor de uma pasta que tem 32% do orçamento. À medida em que a gente vai fundindo pastas, elas passam a ter uma envergadura orçamentária, elas passam a ter mais responsabilidades e, com certeza, o funcionamento ele vem melhor. Eu tenho citado um exemplo principal de uma fusão bem-sucedida que nós vamos fazer, é na questão da conservação da cidade, que é muito ruim. Tem lugar que, a maioria dos lugares, o pare não é completo. Ele é um are, ele é um re, ele é um pá, ou às vezes ele não é nada. Por quê? Porque em determinado momento a obra foi lá fazer um serviço de tapa-buraco, só que a sinalização está na CETRAN. Às vezes a obra vai fazer um fechamento de canteiro e não planta. Por quê? Porque aí quem planta é os serviços urbanos. Então nós vamos pegar a parte de sinalização da CETRAN, fundir com serviços urbanos e o dia a dia das obras, isso tudo numa grande secretaria municipal de conservação. E é possível fazer isso em outros setores da prefeitura. E é isso que nós vamos fazer. Congelar também imediatamente com essa mexida, nós vamos ter condição de, num primeiro momento, reduzir 30% dos cargos em comissão. E a gente não precisa, num primeiro momento, nem projeto para a Câmara. É só já dar posse só para 10, já congelar os 30 cargos. E mais, rever o TAC com o Ministério Público, de que nós vamos aumentar o percentual de servidores comissionados no total de carga efetivo para a gente usar a curva de aprendizado dos servidores que estão lá, que hoje estão assim, relegados a 5º plano. Não recebe o salário em dia, não tem missão, a prefeitura ela não tem projetos bem claros e estabelecidos, tem pouca visão de transversalidade. Então, se as secretarias elas viram uma ilha, é menos pela condição política de cada um ser de um partido e mais pela própria condição de desenho da administração municipal. Não consegue ver projetos capazes de integrar diversas pastas, como seria o projeto da revitalização, que seria um projeto multipastas. É planejamento, é cultura, é o trânsito, seriam diversas questões. E é essa a nossa principal preocupação. Com essa mexida, nós temos condições de economizar nos 4 primeiros anos, que é o 4 anos de mandato, 108 milhões de reais. É isso que nós vamos buscar. Ok, vamos então para a segunda pergunta. Observamos que a Constituição de 88 definiu que os municípios devem destinar 15% e 25% dos recursos para saúde e educação, respectivamente. Nossa cidade tem alocado valores acima de 30% para cada uma dessas áreas. Se o custo da máquina pública consome mais de 45% da arrecadação, esta situação deixa de ser sustentável e não sobram recursos para os demais setores. Como o senhor pretende resolver isso? Olha, como colocado, com a Constituição de 88, nós tivemos um aumento das prerrogativas dos municípios brasileiros, que até então basicamente tinha microfunções e depois de 88 ele passou a ser responsável por grande parte das políticas públicas, educação, saúde, a política urbana e diversos outros temas. Nós tivemos um aumento das prerrogativas, mas não tivemos o consequente aumento dos tributos. Acaba que a gente tem, primeiro, um federalismo fiscal extremamente distorcido. 50% dos recursos na mão da União, 27% na mão dos estados e só 23% para 5.000
570 municípios. Essa já é uma primeira grande distorção. Segunda distorção, os municípios levaram muito tempo para fazer política fiscal própria. Sempre ficaram presos nas transferências do governo, no caso Uberlândia, uma fixação muito grande na questão do ICMS, e esqueceu de fazer pouco a pouco a lição de casa, criando grandes gatilhos, como na questão de IPTU, que é uma questão que o próximo prefeito de Uberlândia vai ter que discutir. E nós temos uma dificuldade, porque nos últimos 4 anos, ao contrário do que era a expectativa constante, que era o quê? Ah, não, a economia sempre vai crescer. Só que nós passamos um período muito ruim, em que a economia não cresceu, só que os gastos correntes da prefeitura, eles permaneceram constantes. Até porque muitas variáveis são exógenas, como, por exemplo, tarifa de energia. A prefeitura não tem controle sobre o valor da tarifa de energia. E a tarifa ela continuou subindo constante. No caso de Uberlândia, foi feito de maneira mal planejada um plano de carga e carreira que acabou prejudicando tudo. Prejudicou o orçamento. Ô Alexandre, prefeito, assim, da gente esclarecer melhor para todos que estão aqui, ocorre o seguinte: como eu tinha dito para alguns aqui a respeito de um pai ter 5 filhos. Sim. Se você dá uma preferência para 2 e o resto não é filho seu, teoricamente, o prejuízo é muito grande em cima daqueles. Ou seja, aplicou-se mais de 30% na saúde e na educação. Isso faz com que a conta não feche, porque a própria Constituição define 15 e 25. Nesse caso, gastou-se muito com algumas áreas e faltou dinheiro para outras. Aí foi uma questão de visão. Quer dizer, esse tipo de postura ela não é adequada porque a cidade foi prejudicada numa série de coisas. Mas o que nos preocupa também é que, quando você falou em tarifa, você disse que o município não controla a tarifa da energia, mas controla a tarifa d'água. E a tarifa d'água realmente subiu desmesuradamente. Inclusive, esse ano eu não entendi porque ninguém gritou, né? Porque o aumento foi muito grande. Então, é aquela história. Se o município tem a vantagem de ter um sistema de água próximo a ele, diferentemente, por exemplo, de Ribeirão, que é tão distante a possibilidade de captação de água, que é feito quase que na sua maioria por poços artesianos. Então, o nosso custo é a favor da gente. É como se fosse a Venezuela, lá há 40 anos atrás, que o povo não pagava pela gasolina. Quer dizer, o sujeito pagava pouco imposto de renda, porque o petróleo era da Venezuela, então aquilo transformava em benefício para a população inteira. Depois isso se desvirtuou, que é outro assunto. Nos países árabes é a mesma coisa. Então, aquilo que tem a favor do município é benefício para os moradores. E houve, talvez, um desvirtuamento dessa situação. Então, é esse ponto que eu coloco. Tá. Okay? Então, para encerrar a questão, então nós tivemos esse cenário de dificuldade fiscal. E, internamente, a gente imagina o orçamento municipal como um todo, e nós tivemos, nos últimos anos, um aumento sem precedente dos gastos com saúde e educação no total do orçamento municipal. Como o orçamento ele é único, acabam que houve um canibalismo fiscal dentro da própria prefeitura, em que diversas pastas estão ficando cada vez mais estranguladas e vão acabar sendo extintas. A cultura, por exemplo, ela tinha 1,2 do orçamento, hoje ela tem menos de 1. O esporte, a mesma coisa. Aí você pega serviços urbanos, ele tem o mesmo patamar orçamentário para uma cidade que não tinha o shopping park, por exemplo. Então é um local que não tem varrição. Então o próximo prefeito de Uberlândia, ele deve se debruçar essas duas pastas, porque se a gente somar a saúde e educação do município de Uberlândia, juntas ela passa em 200 milhões o orçamento inteiro da cidade de Uberaba, por exemplo. Nós temos 540 milhões previstos para a saúde do ano que vem. O que a gente quer fazer do ponto de vista da gestão, e o doutor Junqueira está aqui conosco? Nós vamos fazer, primeiro, com que cada unidade básica de saúde no município de Uberlândia e com que cada UAI, ela seja uma unidade gestora mesmo, com metas estabelecidas, com programas de humanização de atendimento estabelecido, porque hoje não há uma integração de dado,
Não há uma gestão de dado e tudo pensado através da Secretaria de Saúde, distribuindo de maneira uniforme em todas as unidades uma saúde que não é uniforme. O que você quer dizer com isso, Alexandre? Eu quero começar do micro, que é o copinho d'água, que manda a mesma quantidade de copinho d'água para todas as unidades. Aí tem uma unidade que acaba o copinho, tem unidade que sobra o copinho. Isso vai para tudo. A mesma coisa de medicamento. Tem unidade que tem um medicamento e falta outro. Às vezes esse que está sobrando para ela é o que está faltando na unidade do outro lado da cidade. Gestão agora, mesmo. De cada eu acredito que você falou um pouco da gestão, que é importante. Agora, eu gostaria de salientar e perguntar para você a respeito, primeiro, da prevenção, porque é aquela história. A pessoa fica doente porque não teve uma prevenção. Quer dizer, ele não teve, digamos assim, o ensinamento para ele de como é que ele deveria se prevenir para não ficar doente. Aí tem todo um esquema que custa muito mais barato do que depois tratar a doença. Segundo ponto é que, no nosso ponto de vista, a área de saúde, né, para o município, ela deveria ser apenas emergencial, porque o recurso que o município recebe para isso é muito pouco para se manter uma saúde de qualidade. Isso é assunto para o governo estadual ou federal, mas não para o município. Então, o município deveria o quê? Ele tratar a pessoa naquilo que é emergencial e depois encaminhar via os caminhos do governo federal ou estadual. É por isso que talvez nós tenhamos aí problemas mais sérios, né, que a gente sente, que não sei se isso foi focado. A pergunta é essa. Essa questão do envelhecimento que o Cícero colocou, ela é muito importante. As cidades dinâmicas e modernas hoje, que têm visão de futuro, já colocam isso nas pautas. Quando eu tive a oportunidade de ser secretário na cidade do Rio de Janeiro, foi justamente dessa pasta. Envelhecimento saudável e qualidade de vida. Porque os estudos comprovam que o investimento em prevenção, ele mais do que se paga depois na consequência da saúde. Mas não dá hoje na cidade de Uberlândia para a gente pensar em programas de qualidade de vida se a Secretaria de Esporte ela tem menos de 1% do orçamento. Então, esse repensar da máquina pública como um todo, com foco especial na saúde e na educação, é muito importante. Outra questão, o prefeito de Uberlândia, ele tem que ter responsabilidade para que ele não expanda novos equipamentos enquanto não colocar os equipamentos já existentes para funcionar. Eu tenho perdido voto por isso. Eu vou muito na região do Guarani e do Tocantins e a população quer uma UAI lá, por exemplo. Como a população do Shopping Park também merece, porque são deslocamentos complicados até chegar mais próximo. Mas que prefeito em sã consciência vai abrir uma nova unidade, se a unidade aqui próxima à unidade do Martins, ela encontra-se um verdadeiro caos. Então a gente tem que pôr para funcionar a saúde de Uberlândia com o recurso que tem. Sou a favor, e aí por isso que eu falo, eu não faço da política um fla-flu. Sou a favor da proposta de um candidato a prefeito de que a saúde do município de Uberlândia seja para o morador da cidade de Uberlândia. Seria até uma maneira de forçar os outros entes federativos a melhorar os repasses de saúde para a nossa cidade, em especial do Hospital Municipal. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que essa integração com todos os municípios que trazem, evidentemente, os doentes para serem tratados aqui, ou talvez esse programa do SAMU, você é contra. Você está dizendo que você é a favor de nós termos uma saúde voltada para a população da cidade de Uberlândia. Isso. Mas eu não sou contra o modelo do SAMU e da UPA. Eu acho que ele pode ser um modelo muito interessante entrando em funcionamento. Primeiro, porque ele criaria a possibilidade de um anel no entorno da cidade de Uberlândia, para pequenos procedimentos em Tuiutaba, em Araguari, em Patrocínio, criando um colchão antes de chegar na cidade, a possibilidade da gente diminuir a ambulancioterapia com destino a Uberlândia. Agora, o que a gente tem que fazer aqui na cidade de Uberlândia é fazer com que os procedimentos cotidianos, principalmente da UAI, nós tenhamos condição de estabelecer esses atendimentos para os moradores da cidade de Uberlândia. Porque está extremamente sobrecarregado. Mas uma pergunta. O hospital, as clínicas, né, da universidade, ele é federal, ou seja, ele é um hospital e pela própria condição da universidade é para servir a região. É lógico que para o tipo de atendimento mais sofisticado, as cidades da região vão continuar mandando para cá. E não tem como mudar isso. Não, até porque a conta maior é paga pelo federal. Diferente do Mauai, que a conta maior é paga pelo município, pelo nosso ISS. Pelo que a gente sabe, né,
a triagem das pessoas que vão ser encaminhadas é feita via UAI. Então, é óbvio que quem tem um morador que vem de Tuiutaba e necessita cuidados especiais de maior monta, ele vai ter que entrar por alguma porta. Né? Se a porta foi definida via UAI, ele tem que bater na porta da UAI. Caso contrário, como é que ele vai direto no Hospital das Clínicas? Mas não é só UAI, não é só UAI. Existe uma regulação entre essa comunicação entre os municípios. Então, o paciente lá de Tuiutaba, ele é cadastrado no sistema estadual e referendado para o hospital mais próximo da sua região. Então, Uberlândia, como um centro avançado da medicina, ele não vai deixar de ter o papel de atender esses pacientes com maior complexidade. Então, ele é colocado via sistema, no SUS Fácil, e esse paciente é regulado via regulação estadual. Nós temos regulação estadual e regulação municipal, e essa regulação estadual, num paciente que não é do município, ele será regulado para o local onde vai atender as suas necessidades. Se for de alta complexidade, para a universidade, sem precisar passar pela UAI. É importante, só para finalizar, porque senão eu levo todo o tempo nessa questão, nós temos um outro problema também nas escolas do município. Nós temos 117 unidades escolares na cidade de Uberlândia, grande parte delas com uma infraestrutura caótica. Você tem professores desmotivados porque não recebem o piso nacional do magistério, que é 2.310. E nós não temos condição, todo mundo fala, Alexandre, vamos abrir creche. Não, nós temos que buscar um modelo de parceria. Parceria com as organizações do terceiro setor, parceria com as associações, para deixar a prefeitura mais leve. Nós estamos vivendo um momento muito ampliado e acelerado de estatização das coisas públicas aqui. Só que as políticas públicas feitas em parcerias com a iniciativa privada, elas são muito mais efetivas e baratas. Não, e tem um problema também, que se não caminhar nesse sentido que você está dizendo, nós temos um custo muito alto que a prefeitura não dá conta de pagar, porque ela não tem recurso. Com certeza, e aí ela fica inadimplente em um conjunto de questão. Então, preocupar com a gestão da saúde e educação deve ser o foco prioritário do próximo prefeito, sob pena de nenhuma outra pasta funcionar. Nenhuma outra pasta funcionar. E por isso a gente convidou o doutor Junqueira para ser o nosso vice, vai nos ajudar nessa árdua missão. Tá certo. Vamos mudar um pouco de assunto. Agora a gente vai falar sobre distribuição de impostos, né? Essa distribuição no Brasil, entre os entes federados, é de 58% para a União, 24% para os estados e 18% para os municípios. Essa divisão nos parece um pouco ou até muito inadequada, né? Uma vez que o município é onde que se encontra cada cidadão que deve controlar o bom uso desses recursos. A pergunta é exatamente essa. O que o senhor pensa a respeito dessa distribuição inadequada desses recursos? Antecipando o tema, porque esse aí foi o tema da minha tese de mestrado. Nós fizemos justamente um estudo da questão do Pacto Federativo no Brasil. Eu acho que, mais do que nunca, Uberlândia precisa dos seus deputados federais em Brasília, capaz de colocar na pauta de votação do Congresso um novo pacto federativo, capaz de descentralizar esses recursos, que é uma judiação que foi feita com os municípios nos últimos 20 anos. O governo federal, para não repartir com o município, passou a criar contribuições. Então criou a CPMF, passou a criar a CID, porque ele não é obrigado a dividir o bolo tributário. Então, na minha opinião, mais do que nunca, Uberlândia precisa dos seus deputados federais para liderarem a pauta do novo Pacto Federativo no Brasil, que inclusive é o grande tema do nosso partido, do PSB, o Novo Federalismo. Nós aqui da CDL, a gente pensa da seguinte forma. Isso que você falou, eu concordo no Migral, que a contribuição é um atalho para o governo não repassar a parte referente aos outros entes federados. Porém, nós vemos essa distribuição de impostos de forma diferente. Por quê? Se o Estado, né, digamos assim, a União, ela recebe a parte maior, que é 62%, se não me engano, 58%. Evidentemente, o município é a menor, que é 17%. E no meio você tem o Estado com 20 e poucos. 24%. 24%. Muito bem. Na nossa visão, a União deveria destinar uma grande parte disso para o município, elevando o município para quase 40% do total do bolo. Por quê? No município que as coisas acontecem, o cidadão tem condição, por exemplo, de fiscalizar tudo e acompanhar. E lá em cima, não, as coisas se perdem. E tem outro problema sério que eu sempre cito,
que é o fato, por exemplo, vamos fazer uma análise. Minas Gerais tem uma área, né, metros quadrados, que é suficiente para abrigar o Nordeste inteiro. Então, você vai colocar aqui dentro Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará, tudo junto ainda sobra. E brinca, ainda põe um pedaço do Piauí, entendeu? Aí eu pergunto, nós temos um governador e me parece que 2 ou 3 senadores, isso. E essas pessoas é que realmente fazem a diferença. Os estados do Nordeste juntos, né, por exemplo, que se forem 7, você vai ter 7 governadores e 21 senadores. A força lá em cima é a favor deles. Então, sempre é o quê? É a briga velha, de que eles têm muito mais poder político, então essa divisão do bolo vai muito mais para ele desproporcionalmente ao volume arrecadado dos impostos. Até foi o motivo da gente levantar a bandeira de novo, de pensar, talvez, que em Minas pudesse voltar a pensar no estado do Triângulo, porque aí seria mais um para brigar pelo mesmo bolo do nosso lado. Cícero, muito bem, muito bom isso que você colocou, mas na própria Constituição de 88, nós tivemos um grande problema. Tem um estudo que mostra que, após a Constituição de 88, nós tivemos uma elevação em 30% no número de municípios. Houve um fracionamento dos recursos, e acaba que hoje grande parte dos municípios, dos pequenos principalmente, o Brasil a maioria são pequenos municípios, são dependentes do fundo de participação do município. Nós temos essa dificuldade, primeiro, de fracionamento. Nós temos uma segunda grande dificuldade, que é do ponto de vista do entender o orçamento público. Houve um momento, houve uma década de ilusão fiscal, em que os gestores não entenderam que eles já tinham que começar a fazer a tarefa também do ponto de vista da despesa. Para usar uma linguagem mais prática, eles vieram quebrando o milho, colocando e sacando, mas esqueceram de plantar depois. E Uberlândia é um caso clássico disso. Uberlândia viveu nos últimos 10 anos um período de ilusão fiscal muito forte. Os gestores não se atentaram a isso, colocaram o pé no acelerador e fizeram com que houvesse um crescimento exponencial dos gastos públicos. E gastando mal em obras inacabadas, em obras mal planejadas também, e o reflexo a gente está vendo no dia a dia das cidades. Por isso a gente colocou a candidatura lá atrás, para fazer esse tipo de discussão. Essa discussão, não fosse a CDL, não fosse a nossa candidatura, e mais pequenos pontos na cidade de Uberlândia, isso ia passar batido. Essa eleição ia ser uma guerra de vaidade de quem fez mais, um fez em 8, 8 fez em 3, e isso ia passar batido. E esse é o elemento central para os próximos 4 anos da cidade de Uberlândia. Não seria o caso, por exemplo, de você, se fosse eleito, liderar um movimento para que os prefeitos unidos pudessem reivindicar dos seus deputados e tudo mudanças da lei, inclusive até mudanças com relação aos municípios, porque é aquela história, é questão de vaidade. O município não tem estrutura para se bastar, ele é, às vezes, um distrito, uma cidade, então ele resolve ter vida própria. Só que ele não tem o quê? Capacidade de gerar recursos. E aí cai em cima do fundo de participação dos municípios e onera aqueles que têm capacidade de tocar bem. Então, seria o caso de fazer uma volta para casa, ou seja, os municípios que não têm condição de se bastar, que retornem como distritos. Podia criar um critério, falar, né, o município que não tiver X% da receita tributária própria sobre a receita total, ele vai voltar. Né? Então, volta a velha história. Guararaporã volta a ser um município. É a velha história. O problema da política interfere sempre na razão, né? Porque esses municípios acabaram se transformando em municípios, ou seja, de distrito para município, porque algum elemento político achou por bem fazer uma média com aqueles, enganando até a própria população daquele distrito que não tinha como mandar. Vira município aqui, Campina Verde, Honorópolis. Exatamente. Bom, vamos passar para a próxima. A gente está falando muito na questão de distribuição de impostos, né? Não, sim, é porque eu vou dar um gancho para a próxima pergunta. É importante, sim. Mas eu vejo que a máquina pública também tem uma má distribuição. A gente já falou disso na primeira pergunta, a questão da própria secretaria, da quantidade de secretarias. Você frisou bem da necessidade de diminuir isso. E eu passo também para o poder legislativo, né? A Câmara Municipal, por exemplo, tem 27 vereadores, com 15 assessores cada um e verba indenizatória individual. E o custo de um legislativo também é muito alto e muitas vezes desnecessário.
Este ano as despesas da Câmara Municipal vão ultrapassar 27 milhões de reais. O volume de funcionários, 512. A maioria da população defende a diminuição dos vereadores, do número de vereadores e o enxugamento dos assessores. Então, a pergunta é o seguinte, Alexandre, já que a gente está falando tanto nessas coisas que precisam melhorar, nessa questão de distribuição de impostos, nessas políticas voltadas para a comunidade, em cada setor, em cada região, o exemplo tem que vir também do poder público. O que o senhor pensa a respeito? Eu sei que a Câmara é uma coisa separada, mas é... Do ponto de vista pessoal. Aí é uma visão que eu, Alexandre Andrade, tenho. Primeiro, eu fui o único candidato a prefeito que teve a humildade de ligar para o Movimento Brasil Livre, de ligar para o Vem Pra Rua, que tem uma pauta muito grande nessa questão. Nós nos reunimos sábado, não dei divulgação a isso, e assinei. Como pessoa física, está lá meu nome, está meu CPF, dentro das pautas de reivindicação colocadas pelo Movimento Brasil Livre. Diminuir o salário de 15 mil para 9.200 reais, diminuir de 15 para 5 assessores, aumentar de 10 para 12 sessões mensais, que as sessões sejam noturnas. Então, tem lá, são 6 pontos importantes que eu, Alexandre, pessoa física, assinei, porque eu entendo que é importante. Mas não se iludam. A questão do repasse do Executivo para o Legislativo também está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem que ser mudado lá em cima, que é 3% da receita tributária própria. Então, de todo jeito, o Executivo tem que fazer esse repasse para o Legislativo, mesmo que ele fique mais barato, mais enxuto, e depois contar com a boa vontade da devolução. Então, eu, particularmente, eu sou a favor. Ótimo, porque esse outro lado que você falou, que existe um percentual que é destinado à Câmara, isso não significa que o dinheiro vai ser usado para pagar vereador a mais ou para pagar assessor. A Câmara tem que receber esse 3% aí de repasse do Executivo. Entendeu? Aí é questão de postura. E outra coisa importante que a gente sempre defende, que a população se posicione sobre isso, porque se deixar na mão dos políticos, eles vão legislar em causa própria. 25 mil assinaturas. Eles vão legislar em causa própria. Aí eu acho assim, todos nós... levantamos essa bandeira, né, de que as coisas têm que ser realmente enxugadas e práticas, porque máquina pública ela não gera recurso, ela só usa. Pois é, e aproveitando o gancho do Cícero, Alexandre, a questão que você falou Só agora, a questão da causa própria, né, eu já te emendo com outra pergunta, né. Hoje em dia, não só em Uberlândia, mas no Brasil como um todo, a gente vê muitas questões partidárias. Hoje em dia já não se tem aquela união, é interesse próprio, é interesse de partido, é um colocando um cargo por causa de um partido, dividindo esse bolo entre as uniões que existem durante as campanhas eleitorais, isso de uma forma federal, estadual e municipal. E aí eu te pergunto também, a gente falou da questão dos vereadores, e durante um debate, não me recordo se foi debate, na entrevista, não me recordo se foi com o Gilmar ou com o Adelmo, surgiu essa questão também, e eu faço para você também. Hoje em dia, por exemplo, nós temos na Câmara Municipal a maioria que tem de um partido são 3 vereadores. Então tem muitos partidos e acaba não tendo uma união na hora de defender um projeto interessante para a população, vira aquela questão de briga de egos, o que isso vai me interessar, o que vai interessar para o partido. Eu te pergunto isso dentro do Executivo. Por exemplo, se caso o senhor for eleito, vai existir essa divisão tão grande entre partidos, os que te apoiam, e acaba, dessa forma, a principal coisa que é a autonomia do prefeito que foi eleito pela sociedade, não os secretários, que talvez a sociedade nem venha a conhecer. Primeira questão. Eu sei que vocês já perceberam que a política em Uberlândia, ela não virou uma briga partidária, não. Ela acabou virando, foi uma guerra de torcida mesmo. Está muito igual cidade pequena. Cidade pequena que é assim, tem a política da cor, ou é o PMDB contra o PDS, etc. Eles estão tentando fazer isso com a política de Uberlândia também. Hoje eles estão travando uma guerra particular entre eles, uma guerra de vaidade de quem fez mais, e isso acaba descambando também no Legislativo, que tem representatividade e ligação com esses dois grupos. Eu tenho advogado a favor da tese que, em passada eleição, a gente vai guardar a bandeira no armário, o broche na gaveta, criar o partido de Uberlândia e convidar as melhores cabeças da cidade a ocupar os cargos. Eu fiz um compromisso, Cícero, e eu posso estender a CDL, eu fiz um compromisso com os conselhos municipais, porque eu também tive a humildade de procurar os presidentes dos conselhos municipais, de dizer que todo o nosso secretariado, o nome vai passar
Não vai ser lista tríplice, nada disso. Mas vai passar por um crivo prévio das entidades da área. E isso é muito Me explica uma coisa que é para todos entenderem aqui. O que você entende para o Conselho Municipal? Qual deles? Não sei. Eu estou perguntando. Não, porque tem os conselhos que são obrigatórios. Tem os conselhos deliberativos e tem os conselhos consultivos. Hoje, na prática, hoje os conselhos não passam de engodo. Não passam de engodo porque ele é falsamente tripartite, quando, na verdade, o poder público ele sempre acaba tendo a maioria das cadeiras e as discussões lá é para inglês ver, é chancela para inglês ver. Porque o que ele quis, a pergunta que ele talvez tenha formulado, o cunho dela é um pouco diferente. Quando um prefeito é eleito, normalmente ele tem que fazer coligações, que é o mal brasileiro hoje. Você tem 35 partidos aí, isso é um absurdo. E esses 35 partidos, na maioria deles, são micro. E eles não têm como sobreviver a não ser se coligando. Então, no final, você se coliga com vários partidos e faz uma divisão, né, da prefeitura. Então, quando o prefeito entra, ele fala assim, a Secretaria, por exemplo, de Serviços Urbanos é do partido tal, a do outro é essa, a do outro é essa, a do outro é essa. E, ao final, o prefeito não manda em nenhuma, porque aquele ali é igual um curral, né? Ali é como se fosse assim, porteira fechada, mando eu lá dentro, etc. Para um gestor, é péssimo. Porque você não manda naquilo. Então, ao final, prejuízo é para a população. Porque é isso, é o foco. Concordo. Entendeu? E essa história, de às vezes você buscar conselhos, porque para mim, eu já vejo isso há muito tempo, às vezes você tem um conselho que o sujeito fala que ele é o conselho daquela área. Vamos supor um exemplo. Conselhos de bairros, né? Então o sujeito fala assim, eu sou da associação de bairro ali do tal. Aqui no meu bairro aqui, que é Oswaldo Martins. É o Ceará. Pois é. Aí um dia eu fui na prefeitura, cheguei lá, esse pessoal estava sentado. Aí eles disseram assim, eles são os responsáveis pela associação de bairro, do bairro tal e tal. Aí eu olhei e falei, qual bairro? Aí ele falou, bairro tal e tal. Eu falei, mas eu moro lá, o meu tio mora lá, minha tia. Ninguém sabe que tem isso. Nunca viu. Ou seja, o sujeito vai lá no cartório, registra e coloca lá 20 pessoas como sendo essa associação. E os 4.000 moradores do bairro, por exemplo, nem sabe que existe. E ele fala grosso como se fosse o dono da história. Aí você vai lá, consulta ele e fala, vamos entregar aqui essa secretaria ou esse setor para alguém que vocês aprovem. Mas quem está aprovando não tem profundidade. Então tem que mudar os critérios para que nós tenhamos uma cidade mais fácil de ser gerida e que represente realmente a população. Concordo, Cícero, é importante. Mas no caso dos conselhos, você pega o Conselho de Assistência Social, o Conselho da Saúde, o Conselho de Educação, o Conselho do Idoso, nós fizemos o compromisso de que as peças orçamentárias, e é o compromisso que a gente faz com a CDL também, seja analisado anteriormente por todos. Porque não adianta, se você não chamar 3 meses antes, pelo menos, as entidades, para discutir o PPA, depois para discutir a LDO, depois a LOA, porque hoje é para inglês ver também. Faz a reunião por mera formalidade para cumprir a lei de responsabilidade fiscal, e aí acaba que o prefeito chama tudo com ele, tudo para ele. Nós temos que acabar com o regime de beijamão e a prefeitura ela tem que ser mais proativa nos relacionamentos, a começar pela construção da própria peça orçamentária, que às vezes é lá que dá para dar a trava desse crescimento dos mais de 50% alocado na saúde e na educação. Obrigado. Tá certo. Vamos então passar para um outro assunto que é planejamento urbano. O planejamento urbano aqui de Uberlândia é bem caótico, sem ordenamento e vai prejudicar as gerações futuras. Se não for feito um projeto de desenvolvimento urbano criterioso nos próximos 30 anos. A região sul é um exemplo disso, do que não deveria ter sido feito. Então, eu te pergunto como o senhor, caso eleito, vai enfrentar esse desafio do planejamento urbano do nosso município. O grande desafio do planejamento urbano é como fazer a incorporação dos diversos... É quase uma radial de especulação que nós temos na cidade de Uberlândia. Uma cidade que foi se afastando do principal centro. Então, o Morada Nova criou mais uma oportunidade de especulação. O Shopping Park criou uma outra possibilidade de especulação. Como o Luizotti lá atrás criou uma outra. Enfim, nós precisamos superar esse modelo. O nosso plano, na parte habitacional, ele é extremamente restritivo. Você pegar o nosso plano de governo.
Estou falando gente falar em 10 mil casas, em 12 mil casas, 14 mil casas. Nós colocamos 4 mil unidades habitacionais dentro do perímetro urbano. Esse é o grande desafio, sob pena de que é melhor hoje não fazer isso, da maneira como está colocado. Nós vamos soltar quase 40 mil pessoas na região do Morada Nova, que hoje, para chegar lá, você pega uma Judéia, mão única, você pega Aldo Borges Leão, mão única, com uma dificuldade tremenda, vai exportar problema, pelo simples fato que tinha um programa habitacional do governo e precisava usar. Dava para ser pensado antes, e aí eu acho importante os conselhos. Os conselhos terem condição de atuar de maneira mais ativa nessa questão. Nós temos hoje grandes vazios na cidade de Uberlândia, que se não forem incorporados, vai virar questão da região sul. Eu vi ali na região sul, nós temos a primeira grande dificuldade. O que faz com a Nicomedes, com a Vinhedo? Não tem como. A conta é muito simples. Se não for 40 milhões de reais numa obra de infraestrutura, não vai fazer. Mas tem esse dinheiro? Não tem esse recurso. Sim, mas aí nós vamos cair naquela história que a gente levantou essa pergunta por causa disso. Primeira coisa que um gestor da prefeitura tem que fazer é contratar uma empresa fora daqui. Uma empresa que não tenha ligações com a cidade, que tenha, digamos, competência para fazer um projeto de urbanismo. Não é arquitetura, é urbanismo. Para que serve isso? Para você orientar o crescimento de Uberlândia, orientar o desenvolvimento de Uberlândia. Ele não é um projeto micro, é macro. E, além disso, esse projeto tem que ver Uberlândia até 30 anos para frente. Porque o que ocorre? Nós temos o perímetro urbano hoje e temos a expansão fora do perímetro urbano. Existem subterfúgios que estão sendo usados, tipo, a pessoa fora do perímetro urbano, você pode dividir a sua gleba em 20 mil metros, que é a unidade mínima do INCRA. Dentro de 20 mil metros, o que eu faço? Faço um condomínio com lote de 1.000 e coloco lá um monte de família lá morando fora do perímetro urbano. Sem lei, sem uso e ocupação de solo, sem nada. Ao final, você tem um monte de quê? De cortiço, de favela, de tudo, que está incorporado à malha urbana. Porque município não é só a parte da cidade propriamente dita dentro do perímetro, é fora também, é área rural. E hoje tem que fazer uma política para essa área rural, para coibir esse problema, e principalmente criar um ordenamento para que os bairros tenham autonomia. Num bairro você tem que ter habitação de classe A, B, C, D, E, porque é aquela história, não justifica a pessoa que trabalha para o outro morar lá no final do mundo e ter que pegar um transporte urbano com a maior dificuldade, se não existe local para ela morar. Quem visita a Universidade de Londres, por exemplo, você vai numa rua, tem aqueles sobradinhos, né, que são geminados, aí você olha, ele parece maior um pouco, assim, bonito nessa rua, aí você fala, quem mora aqui? Aqui mora o pessoal rico, aqui, patrão. Ah, que legal. Aí você anda, às vezes, 2 ou 3 quarteirões para trás, você tem outra rua parecida com aquela, só que o tamanho da casa é menor, mas é uma casinha bacana e está inserida no mesmo bairro do mesmo jeito. Ué, quem mora aqui? É o que trabalha na casa daquele ali. Então, esse tipo de postura é a postura do futuro, é criar novas bairros como se fossem, né, células independentes. Então, a visão que não houve ainda em Uberlândia, e por isso a Zona Sul é o caos, e a dificuldade de transporte lá é uma loucura, porque você só tem uma ligação para o centro real, que é a Nicomedes, que depois se bifurca na Francisco Galassi, né? E ligações por trás que são complicadas. Então, o bairro tem um monte de rotatória, tem uma divisão, em termos de lei de uso e ocupação do solo, totalmente esquisita, que num lugar você pode, vamos dizer, construir uma vez e meia ou 2 vezes e meia, e num outro, muito próximo, você pode construir 4. Qual foi o critério usado? Nenhum. Isso aí foi feito o quê? De acordo com o interesse de cada um que participou disso. Então, nós não podemos pensar que a cidade vai continuar nesse crescimento, porque daqui a um dia nós vamos ter Belo Horizonte aqui, né? Eu não sei se todo mundo não tem esse sentimento. Você colocou a questão futura, até nesse material que eu deixei, é a frase tema da nossa campanha, que é olhar o presente e enxergar o futuro. E é isso que a gente deve fazer. Uberlândia é um histórico de planejamento malfadado e com poucas medidas mitigatórias, por exemplo. Está um grande conjunto agora atrás da Escola da Criança, ali na Oscarina. Carioca com Oscarina embaixo. Não poderia ter sido cobrado como medida mitigatória uma ponte de transposição ali da Oscarina com a Cidade Jardim, por exemplo? Sim. Ou a Pica-Pau lá na frente?
Então, já existe isso aí na própria legislação federal, né? Porque o estatuto... Qual foi a medida mitigatória? Um semáforo na Oscarina com a Carioca. Sim, mas é a questão do seguinte, não está se exercendo aqui o que a lei federal já define. A lei federal diz o seguinte, que você tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança. Esse estudo de impacto de vizinhança significa o seguinte, o que aconteceu lá em São Paulo? Quando foram lançar o shopping JK Iguatemi, ele estava ao lado da Marginal Pinheiros. E aí o shopping disse, esse terreno é particular, nós fazemos nosso shopping aqui e pronto, acabou. Não, senhor. A legislação hoje já diz que tem que ter um estudo de impacto de vizinhança. Quando eles fizeram o estudo de impacto de vizinhança, verificaram que quando o shopping estivesse funcionando, o trânsito ali na Marginal e nas ruas em volta seria um caos total. O que eles exigiram? Só aceito que você faça isso aqui se você fizer um viaduto às suas expensas, saindo da JK, da Avenida Juscelino Kubitschek, passando sobre a Marginal na alça e julgando lá na frente. Eles tiveram que fazer, ou faz ou não faz. É aquele negócio, é lei federal. Então, é saber usar o que já está definido em lei e utilizar a favor do município e da sua população. Okay? Muito bom. É isso. Ok, ainda continuando nessa área de planejamento, a gente sai um pouquinho mais da periferia, da Zona Sul, da Zona Norte, enfim, para trazer uma coisa importante para o centro da cidade, e aí diz respeito muito a vários lojistas, né, empresários aqui associados mesmos da CDL, que é a questão da revitalização do centro de Uberlândia, de planejamento, que já deveria ter sido feita há muito tempo. Né? Nós temos hoje um centro também caótico, né, um centro que foi planejado para uma cidade que não é essa Uberlândia que a gente tem hoje. Então, a CDL desenvolveu isso, é um assunto antigo, né? Eu até brinco, desde quando eu me entendo por repórter, que tem 20 anos, já tem se falado muito isso, dessa questão do centro. E a CDL sempre bate muito nessa questão dessa ideia, desse projeto de revitalização para o centro da cidade, por meio de PPP, que induz a formação de um street mall, ou seja, um shopping a céu aberto, entre as regiões da Praça Sérgio Pacheco e a Clarimundo Carneiro, ao longo da Afonso Pena e também da Floriano Peixoto. E tendo como âncoras 2 grandes estacionamentos subterrâneos com lojas e salas em meio a áreas verdes sobre os mesmos e interligados por um transporte público diferenciado, que foi juntamente com o projeto de ampliação do aeroporto, elancada pelo projeto Uberlândia 2100, que foi patrocinado pela Algar. Tem também várias ideias interessantes para ajudar a prefeitura. Portanto, a CDL sempre disposta a tratar desse assunto que é importante não só para os lojistas, principalmente do centro da cidade, mas também para a própria população. Então, eu te pergunto, Alexandre, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende fomentar essa parceria com a CDL e dar finalmente início a esse tão sonhado projeto de revitalização do centro? Eu conheço o projeto, o Cícero sabe, tive com ele diversas vezes. É onde eu falo, enquanto a prefeitura não tiver um órgão gestor transversal capaz de dar materialidade a um projeto importante como esse, ele nunca vai sair do papel, Cícero. Porque você viu lá o Bumba Meu Boi, jogar para CETRAN, depois jogar planejamento, depois... Sim, mas eu vou falar, depois... eu acho um pouco diferente. Eu acho o seguinte, se você é o gestor, seu prefeito, o poder está na sua mão. As secretarias, elas trabalham a favor daquilo que você mandar fazer. Então... nós estamos falando de uma parceria público-privada, PPP. Esse projeto, na medida em que não vai haver recurso da prefeitura envolvido, então seria muito mais fácil, a única coisa que a prefeitura teria que fazer, ela teria que pegar a ideia, que já está pronto, o anteprojeto, transformar realmente num projeto. Projeto palpável, esse projeto é técnico e financeiro, porque nós temos que mostrar quanto que é o valor que vai ser colocado nesse investimento aí, e qual será o retorno sobre esse investimento em termos de anos. Isso é simples, fácil, mas tem que pôr tudo isso. Nós já temos um pré-projeto todo montado. Agora, o que seria feito, então? Faça um projeto de posse de tudo isso, a prefeitura apoia, o prefeito assina, evidentemente, uma carta, dizendo que ele é a favor disso e está disposto a discutir com os grupos interessados em assumir essa concessão. É uma concessão de 35 anos, não é? Que daria um retorno sobre investimento pelos nossos cálculos em 20 anos. Então, quer dizer, é excelente negócio, ainda mais na fase de hoje, que todo mundo está implementando esse caminho. Né? A cidade ganharia demais, porque nós teríamos uma modificação radical na região central e traria para cá, vamos dizer assim, além de mais investimento,
muita gente da região para comprar aqui, porque seria também um prazer. Se Uberlândia não tem praia, se Uberlândia não tem montanha, não tem nada, que tipo de prazer a pessoa teria em vir para cá, né? Não é só para fazer uma compra mais barata, porque às vezes tem um atacadão aqui, tem uma coisa desse tipo. Ele tem que vir aqui porque ele tem um prazer muito grande de chegar no centro, não ter aquele engavetamento, aquela dificuldade de condicionamento, estresse, sujeira, muito barulho, poluição, e tudo isso o nosso projeto contempla. Aí a gente está se posicionando no sentido de que estamos com a porta aberta, não só para isso, como para várias outras atuações que normalmente não são solicitadas para nós. E quando ocorre o início desse processo, do prefeito, digamos assim, sendo candidato, né, não se concretiza depois. Então é isso que a gente quer perguntar. Concordo. Conheço o projeto ele é sólido, ele é extremamente interessante, ele seria a colocação dos 2 pulmões de estacionamento em extremos importantes, né? Um na região do DEMAI e um na região no fundo da Clarimundo Carneiro. Eu conheço, o Cícero me apresentou, e eu faço compromisso, Cícero. Inclusive, não sei se meu plano de mídia já acabou, de televisão, mas se for o caso até de fazer uma pílula comercial, fazendo compromisso com a revitalização do centro, que é diferente da requalificação. Eu lembro dessa nossa discussão que tivemos, a importância das PPPs e também mais um gesto que nós fizemos. Eu fui até o CODEM e fiz o compromisso de assumir o plano do CODEM para ser o plano do próximo prefeito. Porque o executivo, ele executa. E ele tem que ser um imã das boas ideias que a nossa cidade tem. É onde eu tenho dito muito. O próximo prefeito de Uberlândia não tem e não pode ser um chefe. Ele tem que ser um líder inspirador capaz de unir os bons projetos da cidade e colocar em funcionamento. E pode ter certeza que esse é um dos grandes itens prioritários, por ter visto lá atrás, por ter visto a dificuldade do porquê não andou na prefeitura. Quando teve responsabilidade, por exemplo, o Compart Bike, foi 0 da prefeitura. Nós abrimos um chamamento público, fizemos, veio. Agora esse não andou porque precisava de mais gente e faltou compromisso. O político que tem o olho só na urna, ele não faz isso. Porque, num primeiro momento, cria um grande desgaste, cria uma grande dificuldade, cria um grande transtorno, que às vezes o êxito vai se dar só depois do mandato dele. Mas o nosso compromisso não pode ser com a urna, tem que ser com os votos. Não, o compromisso, como você mesmo disse, apesar de você falar que está no final da campanha, que você às vezes não pode falar, mas ele está registrado aqui, isso aqui está tudo sendo legal, filmado maravilha. E é documento. Então, eu, Alexandre... Só falta assinar, né, Alexandre? Vamos lá. Mas é interessante, eu conheço mesmo. Se eu não conhecesse, eu não ia fazer esse compromisso. Bom, Alexandre, então a gente passa para a 9ª pergunta, que também faz parte dessa questão de planejamento, né? A gente vai falar agora do sistema viário, que necessita de algumas obras importantes, como pontes, passagens de nível e viadutos, para garantir, então, o fluxo de veículo, né? Não adianta fazer tanta obra se não consegue deslocar, né, na verdade, a quantidade enorme de veículos, se não me engano, ainda sendo a 2ª maior frota do Estado, né? É isso? Você que já foi secretário de Trânsito, né? Superior a 400 mil veículos emplacados. E motos deve ter umas 100 mil, né? Está no pacote. Pois é. Então é muita coisa. Então a gente precisa desse sistema viário para garantir esse fluxo, sem congestionamentos e mudanças na regulamentação dos traçados dos loteamentos, larguras de rua e outras necessidades. Como os recursos estão escassos, até para restaurar o pavimento asfáltico da cidade, né? Como o senhor pretende, então, equacionar, fazer essa conta para que isso seja feito na cidade? Estou achando interessante essas questões, porque todas elas têm uma relação. Então, falou lá atrás da relação do planejamento urbano da cidade de Uberlândia. Uberlândia é uma cidade toda ela planejada em mão dupla, por exemplo, e com um perfil de rua muito reduzido. E aí o que acontece? Você pega na Cidade Jardim, tem um grande drama na Cidade Jardim, que era fim de cidade e virou um bairro de passagem, todo ele em mão dupla. Você pega o Planalto, ele é todo ele em mão dupla. Você pega o Canaã, que tem um dos menores, é um perfilzinho assim, é o mínimo do mínimo, mão dupla. Então, assim, o próximo prefeito de Uberlândia, ele vai ter que ter peito. É aquilo que eu falei, se ele ficar muito focado na urna, ele não faz. De converter grande parte das ruas da cidade de Uberlândia em mão única. Porque os acidentes vêm disso. A dificuldade do transporte público vem disso.
E a cidade inteira, pode ver, eu não sei o bairro que todo mundo mora, mas já está todo mundo visualizando isso. Um dos poucos bairros que não tem funciona é o Saraiva, pode ver, ele é mão única. Ele fica até melhor, o Saraiva e o Santa Maria. Agora, o resto de Uberlândia inteira ela é mão dupla. E isso nós vamos peitar, nós vamos fazer. Da onde vai vir esse recurso, Alexandre? Eu acredito que com a fusão dessas secretarias, nós vamos ter economia de escala. Nós vamos ter condição, porque Uberlândia precisa de 12 milhões de reais por ano para garantir uma sinalização viária de qualidade. 12 milhões de reais por ano. Nos últimos anos, investiu 1,5, 800 mil, enxugar gelo mesmo. Enquanto o prefeito de Uberlândia ficar só apagando incêndio, ele não vai ter condição de olhar o macro, como foi colocado. Mas nós concordamos, o sistema viário de Uberlândia ele é extremamente deficitário, caótico. O espaço seria a discussão do plano diretor, que eu realmente não sei em que pé que está, Cícero. Não sei se você está participando. Isso aí é um outro assunto que a gente tem que desmistificar, porque realmente ele é de continuismo, né? Não é só nesse governo atual, como no anterior também. Toda vez que nos chamavam, né, para discutir plano diretor, e nós sempre tivemos uma cadeira nesses conselhos todos, a situação é muito complicada, porque já se monta um conselho que possa ser dirigido de uma forma de interesse da prefeitura. Então, atual, nós estamos lá no conselho de mudança do plano diretor, adaptação do plano diretor. Nas coisas que a gente participou ativamente e que nós quisemos mudar para melhor, nós tivemos sempre o mesmo placar. 8 a favor de manter o que está lá errado e 6 contra, e nós contra. Agora, como é que você ganha 8-6 toda vez? Você não ganha, você perde. Aí, a última vez eu cheguei e falei o seguinte, bom, toda vez aqui 8-6, 8-6, vai chegar no momento que eles vão chamar a gente e falar, olha, então, vocês todos concordaram com a lei, porque foi montado dessa forma, etc. E aí, então, não tem o que discutir. Vocês assinam e chancelam a lei em conjunto. Eu falei, não vou. A hora que vier para me assinar, eu não vou assinar. Mas como que não vai? Você pertenceu, você teve, você foi votado, foi democrático. É a história de democrático, tudo é democrático, só que não é democrático. Porque a partir da composição que eu faço, ela já é uma composição tendenciosa. Você coloca uma pessoa lá, quem é você? Eu sou do Departamento de Geografia da UFO. Quem é você? Sou do Departamento de Patrimônio e História da UFO. Eu sou no seu... Entendeu? Essas pessoas não têm o quê? Prática. Elas têm só teoria. E, quando elas sentam, elas não entendem quais são as modificações e o motivo daquilo ocorrer. Aí você está com pessoas lógicas, com prática, e que têm capacidade, porque são pessoas que usam tudo isso, e os outros que estão lá atrás da vidraça e não enxergam nada. Na hora de votar, a gente perde todas. E isso continua. E não foi desse governo, não. Sempre foi. Uma vez eu fui indicado como uma pessoa que representaria Uberlândia no Ministério das Cidades, quando o Ministério das Cidades foi criado. Para a gente chegar lá e formatar um plano Brasil. Estatuto das Cidades. Isso. Aí o que acontece? Fui eleito aqui para Uberlândia, depois eu fui para Belo Horizonte e consegui me eleger como delegado de Belo Horizonte, de Minas, né? E fui para Brasília. Cheguei lá feliz, satisfeito. Entrei num lugar lá achando assim, tem um grupo aqui pequeno, era no governo do Lula, óbvio, e tinha lá um ginásio gigantesco, num clube de militares, que o ginásio cabia, digamos, umas 10 mil pessoas lá dentro. Eu soube que tinha 2.800, né? E debaixo de 2.800, caindo aquela aguinha assim, parecendo um chuveirinho nebulizador, né? Porque lá em Brasília o clima é muito quente, eu me lembro direitinho, as mulheres todas tentando segurar, porque molhava o cabelo, aquela coisa toda, e discutindo plano diretor com 2.800 pessoas. Aí falava assim, mas que coisa esquisita. Aí toda a tarde sentava todo mundo num auditório gigante, e você via quase que a metade do auditório de lá com camiseta amarela e a metade de cá com camiseta vermelha. Aí eu fui perguntar, eu não estou entendendo, está todo mundo delegado aqui, tá, de todas as áreas, tá. Qual que é o número de empresários, ou seja, de empreendedores, de pessoas que produzem e querem fazer as coisas envolvidas aqui? 7%. Ué, mas então quem que é o resto? Ué, o resto é o povo, que eles chamaram para discutir plano de desenvolvimento do país e tal, na área de Ministério das Cidades, que é plano diretores, essa coisa toda. É mesmo, é? Então,
quem manda aqui são os amarelos e os vermelhos, são. Aí o que acontece? Fui perguntar, quem que é o pessoal amarelo de lá? Aquele ali, quem chefia eles é uma moambeira que traz mercadoria do Paraguai e mora não sei aonde e tal, e que ela é chefe desse povo todo. Aí ele está comando conta. E a turma vermelha de cá? É de um cara que mexe com lixo lá em São Paulo e ele tem uma ascendência muito grande naquele grupo. Falei, que legal, então nós estamos bem demais, que a gente está junto, vai votar, né? Nós vamos perder e vamos chancelar uma porcariada que está por aí. Então essa demagogia existe entranhada na nossa política. E o povo não entende, porque fala isso é democrático. Foi colocado para todo mundo, foi votado assim. Mas a composição é tendenciosa. É isso que tem que acabar no município e no país inteiro. Vamos lá, então. Passando para a 11ª pergunta, agora a gente vai falar sobre invasão de propriedades urbanas, que tem sido, de certa forma, uma praga na nossa cidade de Uberlândia, né? Principalmente por estarem sendo toleradas, como também por serem feitas com pessoas de fora de nosso município e orquestradas por indivíduos que transformaram isso em negócio. Somos favoráveis, aí no caso, né, os lojistas que elaboraram as perguntas, então a CDL é favorável a uma política pública de moradia para os mais necessitados, porém, a forma como isso ocorre hoje provoca muitos danos ao urbanismo, o aumento de violência e assusta também, principalmente, os investidores que querem trazer benefícios para a nossa cidade. Um exemplo claro foi a ocupação do campus do Glória, que pertence à Universidade Federal de Uberlândia e que é propriedade da União. Portanto, não poderia ter sido ocupada por lei e hoje representa um mal para a nossa sociedade uberlandense. O que o senhor pensa a respeito disso? Falando de novo da ligação das questões, nós até antecipamos esse item da dificuldade hoje da cidade de Uberlândia. Agora, o Campus Glória ele começou em 2011, 2012, se eu não me engano. É um problema que já se arrasta há 6 anos. Estou convicto que prefeito nenhum que entrar vai ter condição de retirar aquelas famílias de lá. Eu acho humanamente e tecnicamente impossível. Sim, mas aí nós temos o seguinte problema. O Campus do Glória foi só um exemplo. Se você voltar no tempo, nós tivemos invasões nos bairros Esperança, depois no Joana d'Arc, depois no São Francisco, tudo foi invadido. Sim. E o que acontece quando há invasão? A parte de tamanho de rua, largura, etc., é tudo desfigurado. Então não adianta você planejar uma cidade se há uma invasão. E a invasão está invadindo propriedade privada. Agora, onde é que está o erro aí? Na situação política. O político diz, não vou mexer com isso não, que tem muito voto ali, isso vai dar problema para mim. Aí vem e fala, o problema do governo estadual, porque lá é que a segurança existe. Quem manda na polícia é lá. Segundo, tem que ir para o judiciário pedir reintegração de posse. E nessa situação, permite-se que, do dia para a noite, a invasão ocorra. Porque se a invasão fosse assim, hoje é 1, amanhã é 2, depois é 3, depois é 4, não é. O pessoal orquestra, traz as pessoas, aí quando você acorda, em 4 dias já invadiu ali 200, 500 mil pessoas. Virou um bairro. Estão lá, vira um bairro. E depois, com o tempo, vem a famosa criação. Perfeito. O mercado. De um mercado que todo mundo sabe, que mais cedo ou mais tarde, aquilo vai ter que ser regularizado e vai virar lote com condições de propriedade privada. Então as pessoas vêm, não são de Uberlândia, invadem, ocupam mal e porcamente, orquestrados, até as pessoas pagam para alguém como se fosse um aluguel. Um síndico, né? Um síndico, é um negócio muito complicado. E depois que é montado todo esse circo, né, não resta dúvida nenhuma de que o prefeito para frente vai falar, não, prefiro regulamentar esse povo que já está lá, mas não coíbe a entrada de outros. Isso aí vira um ciclo vicioso. É por isso que a gente colocou esse plano, porque nós tivemos, no meu negócio, a procura de 2 investidores nos últimos 3 anos para lançar aqui 2 grandes negócios. A primeira coisa que todo mundo faz é mostrar o Praia Clube, a prefeitura, as avenidas bonitas, os shoppings, e mostrar que Uberlândia é uma cidade pujante, Parque Sabiá, etc. Aí um deles falou, tá bom, depois eu vou conversar com você, porque eu gostei do que você me mostrou, mas eu quero ficar aqui no final de semana, que eu vou ter uma parente aqui e vou ficar quieto. Aí ele foi andar de carro por aí, que eu não participei. A outra vez, ele mandou trazer, o outro, que era um outro investidor diferente, ele mandou alugar um helicóptero lá em Poste Caldas, porque normalmente, quando você quer um helicóptero aqui para Uberlândia, você vê o lugar mais próximo é Poste Caldas. Aí manda o helicóptero aqui, você sobrevoa a cidade, o helicóptero alugado, para dar uma olhada.
Depois que ele conversou, fez tudo, ele também sobrevoou. Um e outro chegaram e disseram, não, nós não gostamos do que a gente viu na periferia, essas invasões, essas coisas. A gente acha que a cidade sua parece, mas não é. Ou seja, ela inchou e a qualidade Cresceu, é ruim. Não se desenvolveu. Exatamente. Então, tudo isso prejudica a todos nós que somos moradores e pessoas daqui. Esse é o ponto. Não, eu concordo com o que o Cícero falou. Nós temos que fazer o quê? Congelar o que já existe. E não ter condição de viabilizar outras áreas como essa. Porque acaba que o poder público, de certa maneira, ele patrocina isso tudo. O que é uma insanidade. Está errado. Alexandre, então encerramos. Se você tiver mais alguma explanação... Olha, eu quero primeiro agradecer essa oportunidade. Porque a campanha foi muito curta, Cícero. Se me permite falar só um pouquinho de campanha. Eu sei que não é objeto de debate. Foram 45 dias. E nesses 45 dias nós tivemos Olimpíadas. Nós tivemos o impeachment da Dilma. Sobrou muito pouco tempo para a nossa cidade ser discutida. Houve uma redução no horário de TV, houve uma redução de todas as mensagens. É onde a gente tem levado essa mensagem para as pessoas de Uberlândia, de que a gente precisa de um segundo turno para discutir de maneira mais efetiva os projetos para a cidade, para que os prefeitos, mesmo em meio à crise, tenham condição de fazer compromissos. Porque uma linha é muito pouco para uma cidade do tamanho de Uberlândia. A cidade não está destruída, acabada, não passa uma bomba atômica na cidade de Uberlândia, não. Nós temos condição, sim, de colocar a cidade de Uberlândia no caminho do desenvolvimento. O foco deve ser o desenvolver e não crescer. Por isso eu faço um convite a todos para a gente levar essa eleição para o segundo turno e a gente ter mais tempo de discutir os bons projetos que a nossa cidade precisa e tenham a certeza em que, sendo eleito prefeito, a partir de 1º de janeiro de 2017, nós vamos ter a CDL como parceira, não só para compor conselho, mas principalmente para dar as orientações que a nossa cidade precisa. O beija-mão acabou, Cícero. Não é a CDL que tem que marcar horário para conseguir uma audiência com o prefeito. É o contrário. É o prefeito que tem que conseguir um horário e vir ele aqui. O modelo de beija-mão tem que acabar na política da cidade de Uberlândia. O prefeito é só mais um. Ele tem que interagir, ter capacidade de diálogo, dinamismo, disposição, em movimento o tempo todo e conectado com uma visão para além do Rio Beirabinha. Muito obrigado. Obrigado você. Obrigado. Gente, se alguém quiser fazer uma pergunta, tem como levar um microfone para aí? Alexandre, só um pouquinho do seu tempo para o pessoal perguntar alguma coisa, hein? Eu queria responder uma que não foi feita. Oi? Se for coisa boa, pode responder. Não, mas é uma coisa importante que eu conversei com o Ronaldo esses dias. O Ronaldo sempre cobra, né? Então, Alexandre, posso? Então, o meu nome é Lamounier, eu tenho uma loja na Avenida Segismundo Pereira. Então, foi feito recentemente, até recente o projeto lá, né? Acho que até você foi durante você estava à frente da secretaria, e aquele projeto, eu não sei se ele foi, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele projeto. Ele não agradou 100% da avenida. Agora, é óbvio que um projeto do município nem sempre é feito para agradar a avenida, e sim a cidade. Mas por que aquele projeto foi feito daquele jeito e como que tem que ser? Eu acho que no último momento aquela coisa de ser muito xiita é ruim. Nós deixamos o projeto, o Ronaldo viu o projeto da faixa prioritária de ônibus, em que pela largura da via comportaria o estacionamento, comportaria uma faixa de rolagem e nós teríamos uma faixa prioritária que não é exclusiva de ônibus, com velocidade diferenciada e o perfil da via dava para fazer. Nós entramos num primeiro momento xiita, falando não vai ter estacionamento, não sei se recorda. Depois estamos conversando, viemos, tomamos café da manhã aqui, conversamos na secretaria, reunimos lá no restaurante do Juninho, na Segismundo, e fomos conversando com muita gente. E chegamos no desenho do projeto da faixa prioritária, que não é invenção nossa.
Hoje o centro de Ribeirão Preto ele é todo faixa prioritária de ônibus, que é de uso conjugado, mas a pessoa já sabe que ela tem uma velocidade reduzida e o perfil da via comportaria isso. E esse é um erro que tem na Prefeitura de Uberlândia. Essa questão da CETRAN, no caso da obra, está dissociado de quem realmente executa é muito ruim. É esse tipo de sinergia que falta. Então, no nosso ver, dá para utilizar, sim, o estacionamento, uma faixa de rolagem para veículo e uma faixa prioritária de ônibus e permite isso. Agora, me permite falar dos benefícios para o transporte público que aquele corredor vai promover. Todos aqueles que pegam o 103, o 101 do Morumbi, é muita gente, eles vão ter um ganho, pelo menos, de vida, na base de 8 minutos diário. Vão ter uma viagem muito mais confortável. Hoje eles pegam o 103 ou 101 lá na Santos Reis ou lá na Jerônimo Lula, lá em cima, e é uma demora danada para ele chegar até o centro de Uberlândia. Com esse corredor estrutural, nós vamos melhorar muito a qualidade de viagem, principalmente para o morador do Segismundo, do Morumbi e do Dom Almir. E era perfeitamente possível a gente viabilizar isso. Porque um dos compromissos que eu estou trazendo na campanha, Cis, derivou dessa conversa que nós tivemos lá atrás. Eu estou trazendo a proposta do passe único mensal, para a pessoa pagar uma vez, como tem o Oyster em Londres, o Navigou em Paris, como tem em Goiânia, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo. A pessoa pagaria uma tarifa e andaria quantas vezes precisar. No caso do corredor da Segismundo, seria maravilhoso. O cara ia vir, ele que mora no Morumbi, ele poderia descer na Segismundo como opção de compra e voltar com uma mesma tarifa até a viagem dele. É essa conjugação que nós tentamos fazer. E esse projeto existe. E digo mais, eu acho que independente do prefeito, esse vai ser o projeto executado. Mas tem deixa eu só fazer um parênteses, para a gente colocar essa situação mais clara. Sim. Ocorre o seguinte, esse projeto de corredor foi feito no final do governo do Odelmo. E depois foi executado durante o governo do Gilmar Machado. Naquela ocasião, a CDL foi consultada, não foi consultada, a CDL se manifestou e ela entregou uma alternativa de projeto, mostrando que esse projeto não deveria ser feito porque era dinheiro público gasto à toa. Todo corredor de ônibus é um mal necessário, porque o nome já fala, corredor de ônibus. Vai atrapalhar o trânsito, vai dar congestionamento, vai dar um monte de problemas para o bairro onde ele passa. Mas, porém, é necessário, porque as pessoas que moram lá no fundo precisam de ter um transporte rápido até a região central da cidade. Se tivesse dinheiro, deveria ser feito isso na base do metrô, ou de um TGV, ou qualquer outra coisa desse tipo. Bom, nós fizemos um projeto, entregamos na prefeitura, por isso que quando o Alexandre falou anteriormente essa pergunta, ele disse que a CDL deveria ser objeto de vinda do prefeito e não a CDL ir lá levar as coisas e ser recebida como foi. Por quê? O nosso projeto foi mostrado, eles engavetaram e deixaram para lá. Qual é o roteiro certo? Para a região leste, é um corredor. Esse corredor já existe, é a João Naves. Ele é ocioso. Hoje você passa na João Naves, os ônibus passa um, demora horrores, passa outro, ele podia ter um aumento ali de 6 vezes o volume de fluxo e não prejudicar o trânsito. Ela tem caixa, tamanho, estrutura e está pronta. Aí nós propusemos o seguinte, que para o bairro Morumbi, para lá, esses bairros, Alvorada, Joana d'Arc, etc., que é lá do outro lado, poderia-se fazer o seguinte, não mexa no trecho da Segismundo ocupado, que vai da BR-050 até a João Naves. Segundo lugar, para que se vai fazer outro tipo de corredor para a mesma região, que é a Zona Leste, a 5 quarteirão um do outro, sendo que esse corredor vai entrar na João Naves, ali perto da UFO, e vai caminhar na João Naves até o terminal central, ou seja, é como se fosse um rio que tem um afluente. Não importa onde o afluente entrar, é afluente, vai acabar dando problema no trânsito, se fosse o caso, da UFA até o terminal, porque aí vira de 2-1. Então, por que não se fez como a gente propôs? Aquela região lá em cima, que é plana, lá depois do Ceasa, ela é plana. Ela não tem, vamos dizer, facilidade para água pluvial nem para esgoto. Então, tem que se fazer o famoso piscinão. Ou seja, uma via que, de um lado, tem uma construção de concreto como se fosse uma piscina, do outro também, e essa via, em geral,
É uma via que pode passar ônibus que não vai incomodar ninguém, mesmo porque esses piscinões são escondidos com área verde ali na frente de cada um. Então, nós propusemos uma alternativa que a Sergismund, depois do Ceasa, porque inclusive tem uma ponte estranhíssima lá sobre a ferrovia, que faz com que o ônibus ali tenha grandes problemas para passar. Então, depois dessa ponte, que seria depois do Ceasa, faria uma ligação da Sergismund até a João Naves, e a João Naves, que do outro lado de lá, ela é a BR-365, mas ali é simples para resolver o problema, que seria uma via lateral, ela receberia esse corredor e jogaria para o da João Naves. Aí nós teríamos uma economia enorme de recurso público e uma solução muito mais inteligente. Nós cansamos de falar, ninguém ligou e tudo foi feito à nossa revelia. Quando o negócio foi feito, que inclusive alguns moradores lá da Sergismund erroneamente levantaram a bandeira até aqui dentro, na frente do Gilmar, no início do governo Gilmar, dizendo assim, não, mas a gente acha bom passar ônibus, vai trazer cliente para nós. Eu falei, nunca. O tipo de ocupação da Sergismund não é aquele cliente que está passando ali que vai utilizá-lo. E muito diferente. Quando o cara está num ônibus daquele, ele está de passagem, ele não vai parar ali. Ali é tráfego rápido. Então, foi feita uma série de erros somados que culminou depois na execução, porque eles chegaram à conclusão que tinha que executar, tinha verba, acabou e vai fazer. Aí a questão política, é questão de não ter que devolver a verba para pedir de novo, aí vem toda essa implicação de não ter feito o quê? Um plano inicial. Quando isso ocorreu, eu me lembro que o Alexandre, nessa ocasião, não tinha muito o que fazer, porque, afinal de contas, o Gilmar definiu que tinha que fazer e ia fazer. Aí surgiu o outro problema, que aí, quando o corredor começou a ficar pronto, vai tirar os estacionamentos. Por quê? Não tem capacidade de dar a velocidade que os ônibus precisam. Aí chamamos o Alexandre, ele esteve aqui, para remendar uma coisa que nós tínhamos sido contra. Ele aceitou, então, a negociação de se colocar os estacionamentos e que a linha do ônibus não fosse só de ônibus. Ela seria conjugada com o carro e o ônibus passando tudo junto. E aí o que foi feito? Agora, recentemente, voltou de novo a situação de que queriam tirar de novo o estacionamento. E outra coisa importante. Acabou ficando do jeito que a gente disse que ia ficar. Uma via estreita, lenta, com problemas de excesso de sinalização semafórica, muitas plataforma, lombada, né? Lombada. E aí aquela história, a velocidade ficou com problema. E aí nós estamos precisando o quê? Chegar no meio termo para remendar uma bobagem que foi feita lá atrás. Por isso que eu digo, é importante olhar para instituições que tenham capacidade para que elas possam, juntamente com a prefeitura, fazer as coisas do jeito certo. Pois não. Bom dia. Nós fizemos uma reunião na Escola de Idiomas no dia 2. O que acontece, o Alexandre pode até atestar, porque isso tinha sido comentado com você, Alexandre, tá? É que toda obra financiada, não é isso? Ela tem um escopo, e esse escopo tem que ser cumprido. Tanto que ele até falou na reunião que os semáforos excedentes eles seriam retirados, até porque na cidade tem outros lugares, inclusive o Ronaldo vive pedindo semáforo para Padre Pio, né? Porque vive acontecendo batidas aqui. Não, eu estou falando só dando exemplo. E aí, senhor Lamonier, é isso mesmo? Tá? Tudo que foi combinado com o Alexandre, a CDL está de olho, nós fizemos a reunião e tudo vai ser mantido. O que acontece, e o que está acontecendo, o que é natural, certo? Isso foi até citado, seu nome foi citado lá. Nós até ficamos preocupados por questões políticas, mas a gente não podia deixar de falar do seu nome, porque essa negociação foi feita com você. E ele disse o seguinte, infelizmente, tem coisa que a gente só vai poder mexer depois da conclusão da obra, porque senão a gente não tem aprovação, não é isso? Mas dá para mexer no tempo semafórico? Não. Isso já está, isso está sendo visto, bem como algumas outras coisas. E, para você ter noção, ele está no grupo que a CDL tem, do WhatsApp, explicando cada coisa. E tudo que tem sido reclamado, eles estão indo lá ver. Por exemplo, parece que tem 3 ruas, a 4, 5, 6, se não me engano, né, Ronaldo? Todas no mesmo sentido. O rapaz do CETRAN foi lá, está explicando. O que a gente pede, senhor Lamonier, é que toda mudança, quando a gente faz uma obrinha em casa, é uma confusão. Imagina uma obra gigante como a da Sergismund. Né? Exatamente. E tem um detalhe.
até alguns moradores daquela região falaram, foram 26 anos, ou mais até, sem se fazer sequer uma obra. Mas tudo que foi solicitado foi mantido. O que a gente pede é paciência, porque toda obra, e a gente sabe disso, nós passamos por uma obra gigante aqui na CDL, e a gente sabe a confusão que foi. Eu passei 4 meses doente, eu sou alérgica, mas a gente estava aqui e hoje está tudo lindo, maravilhoso. Lá não vai ser diferente. Tudo que foi prometido por você, Alexandre, está sendo mantido não só porque a gente está cobrando, a gente está cobrando diuturnamente. Colocamos o secretário novo, o rapaz do CETRAN, que está substituindo o Onei, o André. Todos eles estão envolvidos para que o prometido seja cumprido. Então, é importante salientar, é importante registrar isso para que a gente não tenha problema. O que a gente faz aqui é porque esse financiamento ele contempla outros corredores. Exato. A gente faz o compromisso de que os outros corredores tenham, para não haver essa celeuma da Segismundo, que ele tenha não só o conhecimento, mas a anuência prévia da CDL. Essa parte é importantíssima, porque nós já vimos os outros e tem outros com problemas. E nós já nos posicionamos com relação a alguns que vão prejudicar algumas áreas desnecessariamente. Sabe o que é isso? É questão política que o cara quer resolver a toque de caixa e já resolveu com a turminha dele lá e não quer ouvir ninguém mais e pronto. Agora, tem que saber separar o joio do trigo. Essa instituição tem capacidade para dar palpite nisso? Tem, então vamos ouvi-la. Não tem, não vai fazer demagogia e ficar lá escutando, não. É igual os conselhos aí que finge que tem. É isso. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Pessoal, quem ficou tímido para fazer pergunta, pode entrar no nosso Facebook, alexandre.andrade40, manda inbox. Tem também a nossa homepage, alexandreprefeito.com.br, e tem meu telefone também, 996330080. Pode mandar um WhatsApp que a gente está pronto para responder tudo aquilo que a população de Uberlândia quer saber. Obrigado. Eu gostaria, antes de a gente terminar, agradecer a presença aqui do Alexandre, porque eu acho que esse tipo de encontro ele é muito proveitoso e esclarece, às vezes, a população e todos aqueles que estão esperando alguma coisa do próximo prefeito, né, para que possam comparar um com o outro e escolher o voto adequadamente. A CDL, antes de mais nada, é apenas um indutor para que todos sejam inquiridos da forma igual, né, igualitária, e que todos possam se manifestar para que as escolhas sejam feitas. Nós somos apartidários e não estamos apoiando diretamente nenhum dos candidatos. O que a gente quer é que o melhor seja eleito e que a CDL se apresente como a entidade que deve ser sempre consultado a favor de Uberlândia, ok? Muito obrigado pela presença de todos aí, tá? Estamos encerrados. Associe sua empresa ao sucesso. CDL Uberlândia.